Jesus, amada igreja, amém? Aos 29 anos de idade, onde eu vou para o Vale de Vaca, especificamente esse vale que está sendo contado no livro, com uma história de câncer cerebral, e um câncer que tem me feito conhecer Deus. Como eu disse, eu fui atraída por ele aos 10 anos de idade, mas estou conhecendo a Deus há 11 anos do Vale de Vaca. Tem 11 anos que eu estou passando pelo vale. Então ainda nem parou. A dor ficou para mim como espinho na carne. Ficou para mim como um memorial. E como ela tem me aproximado do Senhor, eu creio que eu preciso dela. Deus me conhece. Jesus bem conhece o nosso coração, a nossa natureza. Nós somos terríveis, nós somos maus. Então a dor ficou, e ela me lembra todos os dias a missão que Ele me confiou, o projeto que eu escolhi, e o quanto tem valido a pena. Quanto tem valido a pena. E eu entendi o que Paulo disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu tenho vivido isso, igreja. Isso tem sido maravilhoso. Só que antes de ir para cá, antes de ir para o sul, ministrar nessas 3 igrejas, eu tive uma crise muito forte. É muito difícil ter uma crise de cefaleia. A cada, geralmente, 7 meses eu tenho uma crise. E ela é inexplicável. Nada para a dor. E nessa crise eu posso entrar em coma. Não há o que fazer. A dor é insuportável. Então, há 2 semanas atrás eu tive uma crise muito forte. E nessa hora eu e meu esposo nos abraçamos, choramos. E é sempre assim quando a crise vem. Porque a gente nunca sabe qual vai ser o último dia. E ele orou por mim. Minha respiração cada vez mais lenta. E sempre achando, toda vez que acontece, sempre acho que vai acontecer, que eu vou entrar no sono profundo, porque não há o que fazer. E só que eu dormi, acordei, e a crise andei passando. E quando ela passa, meu corpo todo esmorece. O cérebro sofre muito, então o corpo todo sente. Eu fico 4 dias de cama. E quando eu fui para a cama, após a crise, nesse momento que o Senhor me revela a palavra que Ele me ordenava para trazer para cá, para cada igreja que eu fosse pregar. Naquele momento o Senhor me visita, naqueles dias, e começa então a ministrar no meu coração, para cada igreja, uma palavra. E eu fiquei assustada, porque não tem sido fácil pregar o Evangelho que Ele me confiou pregar. Pelo testemunho você já vê que é difícil ouvir, um testemunho sem cura. Não há cura nesse testemunho. E Ele continua sendo Deus na minha vida. Continua sendo Deus na minha vida. É isso que Ele vai ensinar para você. O câncer me curou de mim mesma. Ele veio para trazer muita coisa na minha vida, trouxe muita mudança. Houve conversão verdadeira, genuína. E hoje o câncer permanece, eu creio que seja agora, para que você, para a igreja dele neste momento, aprenda a amá-lo pelo que ele é. Pelo que ele é. Os benefícios dele, os seus feitos, o maior, o maravilhoso, o perfeito, Ele já nos deu, que foi o seu Filho. Não há presente maior, não há bênção maior, não há benefício maior do que esse, a nossa salvação. Só que Ele nos dá mais. Ele nos dá mais. Mediante a nossa obediência e fidelidade. Ele diz que se nós ouvirmos a Tua voz, se nós obedecermos, todas as bênçãos estarão sobre nós e nos alcançarão. Essa é uma promessa para aquele que é fiel, para aquele que é filho, que ama o Pai pelo que Ele é. Vocês que são pais aqui, eu que sou mãe, a gente sofre
quando o Filho vem até nós, somente por interesses. Somente por interesses. Isso dói na gente. Aí a gente diz não para o Filho, aquele Filho se revolta. Assim nós fazemos com Deus, a mesma coisa. Isso entristece o nosso Pai. Um Pai de amor, que deu tudo o que tinha, que era mais precioso para Ele. Ele nos deu de graça, porque Ele nos amou de tal maneira. Ele nos deu. Então nós somos muito rebeldes. E quando Ele ministrava no meu coração a palavra, eu sabia que seriam mais momentos difíceis de pregar esse Evangelho. A primeira igreja que eu preguei no Sul, a mensagem norteou focada em cima da idolatria da igreja. Daquele altar ao Deus desconhecido que os atenienses tinham lá para enfeite. Caso houvesse um Deus que eles não haviam ainda adorado, colocaram o altar vazio. Um povo religioso, mas que não conhecia Deus. A segunda mensagem foi ministrada ontem sobre traição, a traição de Judas. E a pergunta que eu deixei para que cada um fizesse, eu deixo para vocês: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Judas buscava oportunidades para trair Jesus. E nós temos buscado oportunidades todos os dias para trair Jesus. Traímos Jesus todos os dias. O simples fato de não nos posicionar como igreja na grande comissão, na grande missão que Ele nos convocou de ir de pregar o Evangelho, nós já estamos traindo Jesus. Se somos omissos, nós já estamos traindo Jesus. Mas ainda Ele nos dá a oportunidade, como deu para Judas, oportunidade de se arrepender, como deu para Pedro. Pedro e Judas, Pedro negou, Judas traiu, todos abandonaram. Todos são diferentes de nós. Mas Deus tem nos dado oportunidades em seu Filho amado de nos arrependermos e de nos posicionarmos como igreja. E para essa noite, a palavra que Ele deu para encerrarmos é sobre o vale de ossos secos. A campanha que vocês vão começar. Ele mostrava uma multidão de ossos secos, sequíssimos. E era nesse vale que Ele mandava ministrar nessa noite. De ossos sequíssimos. O Brasil está morto. A igreja, ela deve sinalizar o reino de Deus no mundo. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos reflexos da igreja. O que nós estamos vendo no mundo? Um mundo corrompido, imoral, um mundo odioso, um mundo terrível, um mundo violento, um mundo sem amor, um mundo ambicioso, pessoas ambiciosas. E quando nós olhamos para dentro da igreja, o que nós vemos dentro da igreja? O que nós podemos contemplar dentro da igreja? Crentes mornos, satisfeitos na vida cristã que professam, indiferentes ao mundo que marcha para o inferno. Uma igreja que não se importa. Uma igreja de um evangelho liberal, de um evangelho fácil para viver. Um evangelho que essa geração de pregadores trouxe, resultando numa geração de pecadores. Uma igreja cheia de pecado, pecados ocultos, pecados não confessos, onde líderes não se importam mais de pregar em pecado, pregar em adultério, onde o ministério de louvor não se importa mais de cantar e tocar em pecado, com a vida podre, jovens totalmente viciados em pornografia, jovens no seu namoro fornicando,
Esse é o resultado dentro da igreja. E nós olhamos para o mundo e nós podemos ver e nos envergonhar do que nós estamos fazendo. Pessoas lá fora, no mundo, olham para a gente com vergonha de crentes defraudadores, crentes mentirosos, sem palavra, um vale de ossos sequíssimos. Ezequiel 37. Vamos abrir comigo. Ezequiel 37. Mas há uma esperança. Se Deus nos traz uma palavra tão dura, porque há esperança. Porque o mesmo Deus que trouxe avivamento em épocas diferentes, Ele vai terminar nesta última hora trazendo avivamento para a igreja. Mas o avivamento ele vem de duas maneiras. Vem por renovo, como nós vimos na história de Israel, ou vem por disciplina, como também contemplamos na história de Israel. E com a igreja, essa igreja que dorme, essa igreja tão mundana, e eu falo isso sem medo de estar pregando para a última igreja, para o último momento, para a última geração. Eu falo sem medo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Há muitos crentes que esperam o momento para tocar agora e não passar por nada. Mas o Senhor não vai permitir isso, porque vai ficar muito crente para trás, muito evangelho para trás. E nós olhamos para a igreja perseguida agora, no Irã, na Síria, na Jordânia, e nós olhamos para a China, para a Coreia. Aonde está a igreja perseguida? É onde tem acontecido o avivamento. Crentes fervorosos, centenas de milhares, e cada vez crescendo mais. Há uma igreja marchando nessa hora na terra. Só que Brasil, América do Norte, Europa, Deus vai tratar com disciplina, porque nós temos acesso livre ao Evangelho. Não há ninguém te perseguindo aqui, não há ninguém te perseguindo para você não ler a palavra de Deus. Temos até 4, 5 Bíblias dentro de casa e desprezamos todas elas. A igreja vai ser disciplinada. Antes, um tempo atrás, minha filha de 14 anos, a Sara é uma criança que é muito especial para mim. Aos 7 anos de idade, a Sara tem chamado para missões. Não sei como vai ser na vida dela. Mas um tempo atrás, agora esse ano ainda, a Sara acorda muito apavorada, assustada, e me conta um sonho. Disse: mãe, eu tive um sonho horrível, mãe. Eu sonhei que o comunismo tomou conta de uma criança de 14 anos de idade. O comunismo tomou conta do Brasil. O comunismo tomou o Brasil. E no sonho, mãe, eu vi você ajoelhada na mira de um revólver, apontado na tua cabeça. E essa pessoa que apontava a arma na tua cabeça, ela virava para mim e dizia: negue Jesus. Negue Jesus, senão a tua mãe morre. E ela acordou. Quando ela me contou, eu falei: filha, mamãe, nós nunca te escondemos, nem você nem sua irmã. Nós temos trabalhado na vida de vocês, a fé de vocês, a defender a fé de vocês, para suportar os dias maus. Caso isso aconteça, filha, não negue Jesus. Muitos estão morrendo porque não negam Jesus, amam Jesus, motivados por amor, morrem por amor a Jesus.
Vamos conhecer Deus mais de perto. E esse texto ele nos fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, só tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha aí, igreja. Olha a resposta para esse vale de ossos secos. Olha a resposta para a sequidão do alma. Ouve a palavra do Senhor. A palavra, o Evangelho. É por ele que você vai ser salvo. É somente pela palavra. Só ela tem poder de salvar. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito de vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como Deus me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Não eram mais ossos, mas eram cadáveres. Eram mortos ainda. E ele me disse: profetiza ao Espírito, e profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Já há um exército marchando na terra, e nós queremos fazer parte desse exército. Há jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres, idosos, velhos, marchando na terra, a noiva do Senhor. E nós precisamos fazer parte desse exército. Esse vale de ossos sequíssimos precisa viver. Mas não adianta só chutar os ossos. É um processo inteiro, senão não vai passar de cadáver. Vai continuar morto. Tem que ser por inteiro. Tem que ser conversão por inteiro. Tem que haver arrependimento por inteiro. A palavra tem que te converter, tem que te lavar, tem que te limpar por inteiro. Converter as suas emoções, as suas escolhas, os teus pensamentos, totalmente inteiro nas mãos do Senhor. Assim vivereis, mas somente pela palavra do Senhor. Quando Ezequiel pregava para este povo, Deus mostrou para ele que este povo era um vale de ossos secos, porque eles não ouviam a palavra do Senhor, não entrava em seus corações. Mas Deus prometeu a esta nação, prometeu a este povo reviver-os. E nós, como igreja do Senhor, esperamos também nesta promessa de sair desse vale de desesperança, dessa fé falsa, desse evangelho morno, fácil de viver, de comodismo, de formalidades. O problema hoje, por exemplo, do islamismo crescer tanto. O problema não é tanto o islamismo avançar pelo mundo. O problema são os cristãos nominais,
milhões de muçulmanos e cada vez avançando mais. A Arábia Saudita investe 70 a 80 bilhões de dólares, enquanto a igreja investe em um ano em missões para enviar missionários aos muçulmanos. A Arábia Saudita investe em 3 dias para tornar o mundo muçulmano. No Brasil são quase já 2 milhões de muçulmanos. E eles avançam, sabe por quê? Porque há poder, dinheiro. Eles entram nas relações públicas, políticas, sociais, na educação, eles entram nas bases. O islamismo se divide em 2 grupos, xiitas e sunitas. O grupo radical são os xiitas. 15% dos muçulmanos são xiitas. Sabe quantos são? 300 milhões de homens dispostos a serem homens bons e se explodirem em qualquer lugar. Na faixa de Gaza, meninos, crianças de 12 anos estão ansiosos, loucos para serem homens bons. São treinados. Há 3 milhões de jovens muçulmanos preparados agora para marchar em terrorismo. E a igreja está morrendo. E eles vão avançar. Enquanto 420 mil muçulmanos, há um missionário pregando para eles. Um missionário. A estatística para 420 mil muçulmanos. Um missionário. A cada 24 horas, 38 mil muçulmanos morrem sem Cristo. 38 mil muçulmanos morrem sem Cristo. Queridos, são almas que precisam ser amadas, não temidas, amadas, porque eles servem um Deus morto, eles servem um Deus opressor, eles estão abaixo de medo, eles servem por medo, por opressão, por opressão. Mulheres muçulmanas sofrem nesse Estado Islâmico, são massacradas, são humilhadas. E a igreja, ela tem que crescer para dentro, ela quer ser bonita, ela quer ser atraente, ela quer ser um lugar de entretenimento. De vez em quando eu faço isso. Então hoje nós fizemos o André, ligamos a televisão, no canal, para ouvir um pregador famoso, e a igreja estava lotada. Eu não sei dizer quantas centenas ali, milhares de pessoas. Acho que teria ter não sei, meu Deus, será que umas 5.000 pessoas naquele tempo? Eu esperei o Evangelho. Vou esperar ele pregar o Evangelho. Ele estava dando uma palavra boa da mulher samaritana. Mas como todo Evangelho triunfalista, não passa disso. Ele terminou pregando sobre o poder, em ter o dom de Deus. Ele esqueceu de falar que aquela mulher se arrependeu. E sem arrependimento não há transformação. Ela deixou o seu canto porque houve arrependimento. Ela se reconheceu diante do Senhor como pecadora. Não, ele pregou o poder. E eu vejo aquela multidão de pessoas lá dentro sendo distraídas. O Evangelho é fácil, de cura, de prosperidade. Uma vida fácil aqui. O Evangelho de prosperidade, ele faz com que o crente fique aqui. Crie seus tesouros aqui na terra. Esse Evangelho perigoso que nós herdamos, que veio, que nós importamos, né? Trouxemos para nós, para ser portas abertas para tudo isso, tem distraído a igreja, levado a igreja a querer mais, a não se converter
sem estar abatido e sem ter abundância. De todas as maneiras, em todas as formas, eu fui instruído. Paulo falando. Estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter escassez. Tanto a ter abundância como padecer necessidade. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O crente em Cristo Jesus, o verdadeiro crente cristão, ele pode ter, mas ele pode também não ter. Porque ele está em Cristo. Ele está em Cristo Jesus. Ele se contém em Cristo Jesus. Mas há cristãos verdadeiros que Deus prospera. Deus não pode prosperar todos. E se prosperar todos, vão para o inferno. Tem gente que não pode prosperar. Não peça a Deus o que você não pode ter, que você não saiba administrar. Porque a raiz de todo mal é o dinheiro. E há muitos crentes que vivem ao mamon e não a Deus. A esperança está todo no dinheiro. A alegria está todo no dinheiro enquanto ele estiver. E acha que é Deus que prosperou. Quando Deus prospera, o marido não abandona a família, não. Quando Deus prospera, há qualidade de vida dentro de casa. Os filhos não crescem sem o pai em casa, não. Quando há prosperidade de Deus, há prosperidade em todas as áreas. Mas a família é a instituição mais importante na terra. Primeira coisa que ele instituiu foi a família. Então, prosperado por Deus, a família está montada. Eles apontam o dedo para Noé, porque Noé teve 100 anos para pregar e não conseguiu ninguém entrar na arca não ser a família dele, a não ser a família dele. Mas para mim, uma melhor evangelista que eu tenho na Bíblia para falar. Ele conseguiu colocar a família inteira na arca, até as mães, todos os filhos e a esposa. É isso que Deus nos ordena. A cuidar dessa instituição tão desprezada que o mundo quer colocar por baixo, como família, como uma família formada por homem e mulher, uma instituição falida, uma igreja morna, como uma igreja de Laodiceia. Jesus se apresenta aquela igreja. Eu conheço as suas obras. Para todas ele apresentou, eu conheço as suas obras. Mas Laodiceia, quando ele vai falar da Laodiceia não tinha problema nenhum com doutrinas, com apóstolos falsos, com nicolaítas, com Jezebel, com profetistas. Não era esse o problema da igreja de Laodiceia. E Jesus fala com ela que ele contra ti, e tu és nem frio nem quente, tu és morna. Tu achas que é rico, que é abastada, que não precisa de nada. Mas eu digo que tu és pobre, cego, miserável e desgraçado. E eu aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, vestes santas para cobrir a tua nudez, e colírio para os teus olhos, para que veja. Olha o que Jesus estava falando para essa igreja. Laodiceia era a cidade mais rica da Ásia Menor, riquíssima. Havia ali bancos, todo o ouro, todo o tesouro estava em Laodiceia. De lá que era distribuído todo o ouro, todo o poder, todo o dinheiro. E Jesus vira para ela o conselho: de mim compres ouro provado no fogo. Esse ouro, esse poder, esse dinheiro não te salvará, não fará nada por ti. Laodiceia é uma cidade que tinha uma fábrica de tecidos finíssimos. Ela era conhecida por essa indústria de tecidos, mas era uma igreja nua e não se preocupava com a sua vergonha. Uma igreja indiferente naquela cidade. Uma igreja tranquila e satisfeita. Aconselho que de mim compres vestes santas para que cubras a tua nudez. Laodiceia
E Jesus vira para ela: eu conselho que te me encontres, Olívia, que use os teus olhos e veja. Olha o que Deus nos fala. Tudo que temos, tudo que buscamos, em tudo que gastamos na nossa vida, não pode nos salvar. E a água, olha, lá não tinha uma água que pudesse sair dela. Então eles construíram aquedutos que trouxessem uma água térmica da cidade mais próxima. Mas só quando essa água quente chegava, ela chegava morna e não servia para mais nada. És morna. Por isso eu vou me tarteei da minha boca. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, abra, deixe-me entrar. Jesus estava fora daquela igreja. A igreja tinha tudo. Os ministérios mais lindos. Uma igreja bonita, cheia de atividades. Mas Jesus não estava nela. Ele estava à porta. Assim como ele está à porta da nossa igreja no Brasil. Deixa-me entrar. Eu estou à porta ainda. Se ouvir a minha voz, deixa-me entrar. Porque eu castigo, eu disciplino a quem eu amo. Só que ela não deixou eu entrar. Hoje você vai nas igrejas, as 7 cartas estão todas em ruínas. Ninguém ouviu a voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouça o que o Espírito Santo fala para você que está lá. Quando a gente olha para a igreja morna, aquilo que é tão notável no mundo, mas é mundo. No mundo há divórcios mesmo, no mundo há muita imoralidade mesmo, no mundo há muita coisa ruim mesmo, no mundo o homossexualismo aumenta mesmo. Mas quando nós não olhamos para a igreja morna, está quase pau a pau. Divórcios. Quantos divórcios dentro da igreja evangélica? Quantos divórcios? Quantas famílias destruídas? Quantos casamentos destruídos dentro da igreja evangélica? Uma igreja que deveria ser sinal para este mundo, de exemplo de família feliz, família estruturada, firmada, construída na rocha, uma casa firmada na rocha, filhos firmados na rocha, porque olham para os seus pais e veem neles um exemplo a seguir, veem neles a luz de Cristo que resplandece no pai e na mãe. Só que não está sendo assim. Com a inversão de papéis dentro de casa, homens omissos, mulheres generais, homens que não tomam seu lugar de sacerdote, e mulher que espera o homem tomar atitude, não toma, ela tem que assumir o papel dele. Um lar estruturado com inversão de papéis. O pastor peruano, o pai dá-o embora para embarcar em Belo Horizonte. Ele fala: Madison, sabe o que acontece na igreja brasileira porque há tanto divórcios? Porque ele ficou assustado quando chegou aqui. Tantos casamentos acabando entre pastores, entre lideranças. Sabe por quê, Alisson? Porque a mulher é submissa. Inversão de papéis. O homem não toma o seu papel de sacerdote, de cabeça do lar. Não ama a esposa como deveria amar, como Cristo ama a igreja. E a mulher então não consegue ser sábia para edificar a casa, porque há uma responsabilidade na mão da mulher de ser sábia e edificar a casa. Mas quem vai fornecer uma matéria-prima para edificar a casa é o marido. Com quem ela vai edificar? Se o papel do marido não é cumprido, que
falar sobre identidade sexual. A criança, quando ela nasce fêmea, ou nasce macho, nasce homem, ou nasce mulher, porque Deus fez assim. Deus não criou um terceiro gênero. É homem e é mulher. Só que a criança, ela nasceu com a genitália dela definida. A sexualidade dela não está formada. A sexualidade dela não está formada. É uma menina. É um menino. Mas esse menino precisa de ver em casa uma estrutura para que a identidade sexual dele seja formada. Como? A mãe, por natureza, já protege o filho. É o instinto materno. O pai, a presença do pai é para romper essa ligação. A presença do pai é muito importante na vida deste menino. E a submissão da mãe é muito importante para essa menina. Porque os dois lados, tanto o lesbianismo, tanto o homossexualismo, é bem da estrutura do lar. De todos os homossexuais que eu converso, que têm me procurado, que têm pedido ajuda, muitos cristãos, jovens cristãos, com tendência ao homossexualismo, quando eu olho para a história deles, está lá atrás. Eu pergunto, me fala do teu pai. Meu pai? Eu odeio meu pai. Uma criança que tentou chamar a atenção do pai por diversas vezes, nem que fosse para apanhar, porque não se importava com ele. E a mãe vendo desprezo, muitas vezes, o pai não tem tempo, a desculpa do tempo, a falta de qualidade. A psicologia, em muitas coisas, ela é perfeita. E ela diz que se o pai e a mãe tiver 20 minutos com o filho, 20 minutos só, é o suficiente para essa criança. E os filhos estão implorando pela atenção dos pais. Crianças desesperadas para que o pai lá no computador não saia do telefone ou saia da televisão. Eu lido com adolescentes há mais de 15 anos. Eu vejo um abismo entre os pais e os filhos adolescentes, porque não tem diálogo. Não há diálogo. Não há fruto do Espírito Santo em casa para promover a mansidão, o domínio próprio, o amor ao abismo. E neste contexto de um lar assim, o menino se apega muito na mãe. Hoje a gente olha, eu converso com os homossexuais, são apaixonados pela mãe. A figura da mãe é como uma deusa para eles, porque é onde eles tinham refúgio, é onde eles se esconderam, se protegeram. Queridos, e muitos deles, quando eu pergunto sobre a molestação, quando eu pergunto sobre o abuso sexual, a maioria foi abusada, foi molestada. Porque nesse cenário, o diabo não perde tempo. Não adianta culpar o diabo, não. A culpa é nossa. É do pai e da mãe, dos filhos que não amam os pais. A culpa é nossa. O diabo só fica à espera. O diabo só espera a oportunidade. Ele só espera a brecha, porque ele é legalista. E Deus é justo. E Deus é justo com Satanás. O diabo tem um cenário deste menino, frágil, fraco. É onde acontece, então, a história de abuso sexual. Aí eu falo com eles, mas e aí, como que foi? Eu tinha 6 anos. Aí eu tinha 9 anos. Então, Marcelo, quando eu olho para trás, eu acho que eu nasci assim. Porque eles não lembram. A infância é a identidade formada. Quando eles lembram deles, com 5, 6 anos, já estão com os trejeitos. Já são femininos. Femininas demais. Ou as meninas masculinas demais. Mães que mandam em casa. Mães que não se submetem. E pais que não tomam sua posição de pai. Este é o resultado da igreja morna. Os adultérios, o homossexualismo e tantas outras coisas tristes. É um vale de nossos sinistros. Mas há uma
promessa de Deus. E está na palavra. Profetiza, pastor Silvio. Profetiza este caso. Ouve a palavra do Senhor. E neste culto não vem faltar a mensagem da cruz, o arrependimento. E essa igreja vem atrair pessoas a se converter ao Evangelho verdadeiro. Há muitos pastores preocupados em encher a igreja, atraindo suas presas, que são lobos, suas presas, através desse evangelho atraente. Desse evangelho atraente. Eu arrepiei na hora que ele mostrou a campanha. Gente, eu sou contra a campanha. Mas essa campanha, eu fiquei maravilhada com ela. Porque eu só vejo campanhas de portas abertas, campanhas de explosão de milagres, campanhas de venha ser rico, campanhas. Gente, na minha cidade você liga o rádio. Agora, minha esposa me ligou ontem falando: amor, sabe qual é a campanha que eu vi agora na casa? Conta, amor. Campanha das 300 moedas. Leva a moeda ungida pelo pastor e você vai ser próximo e nunca mais vai ter tristeza. Da vontade dela que propõe processar. Campanha de explosão de milagres. Venha ser rico. 2015 vai iniciar a campanha. Venha ser rico. Venha ficar aqui no inferno com seu dinheiro e tudo. É isso que estão vendendo. Que aqui venha ressuscitar. Vales, se tiver ossos secos, que venham ressuscitar. Através do Espírito de vida. E você deixa o Espírito de vida soprar sobre a vida de vocês durante essas semanas que vocês estarão buscando especificamente sair deste vale. O lugar da igreja não é no vale de ossos secos. O lugar da igreja é um exército, e um exército que marcha. Um exército que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Que a noiva de Cristo Jesus, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, possa acordar e possa marchar triunfante. Passaremos por dias maus, haverá dias de dores, dias de perseguição, mas o Senhor nos promete em nos guardar, em nos proteger, porque estamos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então nossa vida não é aqui, então não precisamos temer a morte, porque nós temos uma vida eterna para viver. Essa é a igreja que espera a volta de Cristo. Vamos ficar de pé. Que aqui haja um exército que venha marchar neste bairro, que venha marchar nessa cidade. O sul do país é a parte do Brasil mais rica, onde o índice de pobreza é o menor, onde o índice de alfabetização é o maior. Resultado: pessoas intelectuais, pessoas mornas, cristãos mornos, de uma cidade rica, de um estado rico. Hoje eu entendo porque o Senhor trouxe essa palavra. A de quinta, idolatria, a de sábado, de traição, e de hoje, de ossos sequíssimos. Vocês moram numa terra rica, num lugar rico, próspero, onde o Senhor, como a cidade não segue. E o Senhor está a ponto de vomitar no mundo. Que nós possamos acordar. Porque ainda há tempo. Eis que sua porta é aberta. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei e serei convosco. Feche os seus olhos. Examina você mesmo. Ele está à porta do teu coração. Ele também está esperando a tua vida para poder entrar. Tem pessoas que já estão aí na igreja há 20, 30 anos, mas o Deus é desconhecido para ele. Jesus está à porta ainda batendo, porque ele não entrega as áreas da vida. Há uma área que não é convertida. Há alguma área na tua vida que Jesus está à porta? Porque Deus te ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixar você do jeito que você está.
Porque Ele quer transformar você. E Ele não abate o padrão do Evangelho dele. O padrão é Cristo. O padrão são os apóstolos. É o fundamento da igreja. Os mártires que deram o sangue deles para que esse Evangelho chegasse até nós hoje. O sangue deles brotou na terra como uma semente viva que incendiou o mundo com o Evangelho. E hoje nós somos a última igreja. E há milhares de pessoas indo para o inferno agora. A cada 40 segundos uma pessoa suicida. Há mais suicídio do que homicídio. E há uma multidão de homicidas, que é a igreja do Senhor. Feche os seus olhos, fala com o Senhor agora. Examina você mesmo. Eu não chamo pela minha frente, mas eu faço um apelo. Você que está incomodado com essa palavra, você que o Senhor falou no teu coração, que se reconhece como pecador, arrependido, que quer entregar a tua vida hoje de verdade ao Senhor, como nunca fez antes. Não, chega dessa vida medíocre, dessa mornidão. Eu não quero mais ser igreja de Odisseia. De onde você estiver, levanta a tua mão. Só eu estou te vendo. Amém. Pode abaixar a tua mão. Agora eu te vi. Pode abaixar a tua mão. Pode abaixar a tua mão. A igreja de olhos fechados. Pode abaixar a tua mão, querido. Avisa aqui levantando as mãos, rompendo. Pode abaixar a tua mão, não te vi. A palavra fala que se confessarmos publicamente Jesus diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai. Foi o que vocês fizeram com as suas mãos levantadas. Pessoas não viram. Eu vi. Alguns que estão aqui atrás de mim viram. Foi cumprido. Você confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, aquele que estava a porta do teu coração e agora entrou para cegar com você. Mas aquilo quer dizer que você fazendo isso, teu nome foi escrito no livro da vida. Não vou mentir você. Esse é só um ato de fé no mundo espiritual que você agora mostra para o inferno que as tuas mãos estão rompendo com cadeias. Que a partir de agora é um novo começo, é um renovo na sua vida espiritual, onde de morno você passa para quente, fervoroso, cheio de fervor, cheio de amor. É um passo para isso. E Ele começou agora na tua vida. Há mais alguém que quer romper agora com cadeias no mundo espiritual e que não levantou a tua mão e quer publicamente agora levantar a tua mão. Quem não levantou, amém, pode baixar a tua mão. Amém, pode baixar, amém. Te vi, amém, querida, pode baixar a tua mão. Aleluia. A obra do Espírito Santo começou agora no coração de vocês. Ele é fiel para aperfeiçoar e terminar até o fim. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor porque é uma promessa do Senhor para essa igreja. Há uma promessa do Senhor para a igreja do Sul, mas que essa igreja de Odisseia, Pai, está aqui neste estado. Que haja um avivamento que comece até por eles, meu Pai. Que o avivamento comece, meu Deus. Em nome de Jesus. Que haja reforma dentro de nós. Que haja reforma. Que essa mornidão saia e entre a fervor. Que nosso coração venha queimar, venha arder de amor pelo Senhor e pela tua causa. A tua causa é amor a almas. São almas eternas que o Senhor anseia salvar. Senhor, que esta igreja venha ser usada com o poder das tuas mãos. Fortalece, ó Pai, as mãos deste ministério. Que ele não venha desfalecer. Que ele não venha desanimar. Mas que ele possa seguir junto com o Senhor, firme marchando com essa igreja, na verdade do Evangelho. Que ele possa, Pai, no final, apresentar ao Senhor as mãos limpas do sangue dessas almas, porque ele entregou o verdadeiro Evangelho. É uma igreja nova, Senhor.
sido egoístas, porque temos te adorado por aquilo que o Senhor pode nos dar. Muitas vezes, como uma criança mimada, nós deixamos de adorar o Senhor. Nós temos Bíblias na nossa casa, mas não lemos. Nós temos tempo, mas não oramos. Nós somos, ó Deus, totalmente egoístas. E nós te pedimos perdão em nome de Jesus. E quando nós levantarmos desse chão, se levante uma igreja normal, uma igreja poderosa, uma igreja arrependida. Pai, nos perdoe em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus venha purificar essa igreja. E que através dessa igreja, o avivamento, mas o avivamento verdadeiro, venha sobre o Brasil e sobre todas as nações. Obrigado porque tua palavra nos desperta dessa mornidão, desse sono espiritual. Obrigado pela vida da tua filha Maristela. Obrigado pela ousadia. Obrigado porque, Senhor, neste lugar, o teu evangelho verdadeiro tem sido pregado. Nos perdoa, nós clamamos pelo teu perdão, clamamos pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas, e que nós possamos levantar como uma igreja poderosa, uma igreja que venha arrancar o sorriso do teu rosto. É a nossa oração. Nos ajuda a triunfar em vitória, nos ajuda a realmente agradar o teu coração, nos ajuda a estarmos no centro da tua vontade. Pai, nesta noite nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Verdadeiramente, faça de cada um de nós segundo a tua vontade. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E em pé, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repouse sobre nós aqui reunidos, sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, e que a comunhão e a unção do Espírito Santo seja também conosco, para que possamos sair e pregar o Evangelho, para que possamos fazer a diferença. Obrigado por cada vida aqui nesta noite, ó Deus. Obrigado pela palavra, pelos louvores, pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado, Senhor. A igreja do Senhor. Nós oramos nesse nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém.